Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro com o Evangelho, às nossas reflexões à luz do Evangelho. No dia de hoje, nós vamos falar no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, mais especificamente no item 10, que fala dos falsos profetas da erraticidade, que é o nosso tema de hoje. Então, o que entendemos por profeta? Lá no item 4 desse capítulo, ele fala o seguinte: atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. Então, imaginava-se que o profeta era o adivinho, aquele que adivinhava o futuro, adivinhava a sorte, não é isso? Quando, na verdade, são os enviados de Deus, né? Como segue aí nesse item 4, dizendo o seguinte: no sentido evangélico, o vocábulo profeta ele tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Então, como é que surgiu isso, né? Então, isso lá atrás, ao tempo de Jesus, pela ignorância dos judeus, né? Essa era a ideia que os judeus faziam dos religiosos, dos profetas. Porque os religiosos da época eram aqueles que tinham as informações, né? Aqueles que conheciam as leis, diferente do povo que era ignorante. E aí o povo achava que os religiosos eles eram o elo, né? Os profetas eles eram o elo entre Deus e os homens. E aí pediam que eles revelassem o futuro, procuravam, davam uma palavra. Inclusive levaram, como Jesus era considerado profeta, né? Aquele que que trazia a boa nova e fazia os milagres, né? Ele era considerado um profeta. E até levaram Jesus à presença de Caifás, e lá os sacerdotes, né, os anciãos, eles cuspiram no rosto de Jesus, bateram, esbofetearam, socaram, e pediram a ele ordenaram que ele adivinhasse quem tinha batido nele. Porque era essa a concepção, né? Era essa, eles consideravam que a adivinhação, né, o dom de predizer o futuro era um dos atributos da qualidade de profeta. Porque muitos, ou por intuição, ou por revelação divina, tinham essa ideia do futuro. Eram como se eles recebessem essas mensagens para alertar o povo, né, daquilo que viria mais adiante, para se prepararem, né, para transmitir esses avisos. E aí essa concepção se tornou comum entre o povo. Os religiosos naquela época eram aqueles que conheciam as leis, né? Muito diferente do povo, que era pobre, ignorante, né? E aquilo que eu falei, eles eram considerados esse elo, aquilo que eles desconheciam, né? Entretanto, os religiosos, que eram aqueles que deveriam cumprir a missão, né? Que era de encaminhar, instruir o povo, né? E revelar aquilo que era oculto, quer dizer, encaminhar as almas a Deus, muitas das vezes eles agiam de acordo com seus interesses pessoais, né? Muito distantes de se ligarem ao verdadeiro ministério, que era instruir e levar as almas, né? Então, muitos desses eram considerados, né? Muitos desses considerados profetas, eles se aproveitavam desses dons, né? Para quê? Para iludir o povo. Então, eles já não falavam ali como emissários de Deus. Eles falavam da sua própria boca. E o povo ignorante acreditava naqueles prodígios, né, que eles realizavam, porque aquilo fugia à compreensão deles. E eles eram tratados com toda deferência, com toda cerimônia, porque o povo acreditava no maravilhoso, né, no sobrenatural, achava que aquilo era fora do comum, fora das leis, né? E aí não entendiam, né, naquela época, né, que aqueles prodígios, aquelas coisas, não tinha nada de sobrenatural, né, que tudo estava de acordo com as leis divinas, né, como o Espiritismo ele veio nos mostrar.
Entretanto, para aquela época, eram informações que ainda não tinham chegado e não se podiam falar com aquele povo sobre as coisas que hoje são comuns e ainda hoje ainda não são entendidas, né? Porque a ciência veio revelar as leis do mundo material, mas o espiritismo ele veio revelar outras leis, que aquelas que regem essas relações, né, do mundo corpóreo com o mundo espiritual. E tanto uma quanto outra são leis da natureza. Mas, né, o espiritismo ele veio dissipar, né, esses mistérios, né, considerados miraculosos, né? Mas naquela época essas informações não existiam. O povo era ignorante, né? E aí esses profetas lá, eles se aproveitavam dessa condição e faziam questão, né, de serem tratados com toda a pompa e toda a distinção. E Jesus fazia severas críticas a esses comportamentos, né? Justamente pela questão que eles faziam dos rituais, né? Das pompas, pelos atos exteriores, sem se importarem com o íntimo, mais preocupados em ter uma aparência de justos e virtuosos do que propriamente vivenciar aquilo que eles pregavam. Então eles buscavam sempre os destaques, os lugares de honra, pregavam aquilo que não faziam, exploravam a boa-fé, né, daquele povo que era ignorante, sofrido. Então, já naquela época, né, já haviam esses falsos profetas, justamente porque eles se dedicavam àquilo que não era a missão do profeta. E Jeremias, já naquela época, dizia o seguinte: ó, não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Então, Jeremias aí já está falando dos falsos profetas, dos charlatães, dos fanáticos, já naquela época. E nos dias de hoje, nós temos profetas, né? Os profetas de ontem, quem são? São os médiuns de hoje, né? São aqueles que fazem a mediação entre o mundo físico e o mundo espiritual. São aqueles que também têm a missão de instruir os homens e revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual, assim como aqueles. Então, quem são esses médiuns, minha gente? Somos todos nós, né? Todos nós possuímos mediunidade, né? E isso sim é um atributo do ser espiritual, é uma faculdade. Então, ela pode não estar habilitada, né, na atual encarnação. Porque cada um de nós vem com a habilidade que melhor irá ajudar na missão que tem a cumprir. Uns mais, outros menos, tudo de acordo com o compromisso que nós assumimos. Há médiuns com capacidade mediúnica muito ampla, porque tem uma missão de âmbito muito maior. Ou também porque as provas são mais difíceis, né? Então, de acordo com a batalha que a gente tem que enfrentar, a gente tem que usar as armas disponíveis, né? Bom, nós temos profetas, então. Somos médiuns, que somos nós. Não é isso? Cada um tem a sua mediunidade. Todo mundo pressente, tem uma premonição, tem alguma sensação. Então, todos nós. E nós temos falsos profetas. Como já nos advertiu naquela época, ainda hoje nós temos, sim, os falsos profetas, né? Somos nós, médios, incautos, invigilantes, né? Que se deixam iludir, que não buscam se moralizar, que se aproveitam da mediunidade muitas das vezes para benefício próprio, né? Que se afastam da missão primeira, né? Que é de instruir e elevar, em detrimento dos gozos fáceis que a vida material proporciona, né? Ou para ludibriar a boa-fé dos crédulos. Isso aí tem o tempo todo, em qualquer lugar, basta que a gente tenha olhos de ver, né? E o verdadeiro profeta, quem seria então? É o médium, que somos todos nós, sérios, consciente do seu dever, consciente do seu compromisso com a obra divina, que coloca a sua mediunidade a serviço do bem, né, que não busca a evidência, nem os aplausos, nem a lisonja, que busca a reforma moral. Né? Sua pretensão é o quê? Sua missão é o quê? Levantar os caídos, iluminar, né, onde a ignorância campeia, educar, mas com amorosidade, que busca o estudo, que esquecem de si mesmo, que são adivinhados e não se auto-intitulam, e principalmente, mais do que tudo, que praticam a caridade.
Quer dizer, agem sem interesse. Então, agem de acordo com aquilo que pregam. E é principalmente reconhecido pelos seus caracteres morais. Onde não há o que ganhar, né? Não há interesse. E por que são aceitos os falsos profetas, hein, gente? Né? Porque os homens são cegos, porque se deixam iludir, porque querem um caminho mais fácil, porque nós ainda gostamos dos fenômenos e das adivinhações, porque ainda buscamos aquilo que queremos ouvir, aquilo que é música para os nossos ouvidos, né? E não analisamos as ações, as obras. Do livro, a gente só olha a capa, né? A gente não quer saber do conteúdo, porque não interessa. E o médium, ele pode iludir, ele pode enganar? Sim, o médium, assim como o profeta de ontem, é aquele que faz o intercâmbio, né, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Significa dizer o quê? Que ele se relaciona com espíritos. E os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que viveram na Terra. Então somos nós, só que lá do outro lado, não é isso? Então, como a morte do corpo não modifica o espírito, se iludia aqui e enganava aqui, vai continuar fazendo isso lá do outro lado. Então, esse espírito, ao se comunicar com o médium, ele também vai tentar iludir e vai tentar enganar. E ele vai conseguir? Vai depender da qualidade do médium, não é isso? Um médium sério, não. Mas e o vaidoso? E o orgulhoso? Sim. O médium que não estuda, não se esforça para ser melhor moralmente, ele vai ser sempre uma presa fácil e um campo aberto para a obsessão. O que é a obsessão? A obsessão é aquele domínio que os espíritos exercem sobre nós, espíritos inferiores, naturalmente, né, gente? Né? Que é aquela ação persistente que pode chegar até a fascinação e a subjugação, que são os estágios mais avançados, né, da obsessão. Quando nós não somos mais donos da nossa vontade. A gente não vai falar aqui de obsessão, mas a gente está falando sobre esse aspecto. Nosso objetivo aqui é reforma íntima. E se a gente não se reformar, a gente é obsidiado. E numa instância maior pode ser fascinado e pode até ser subjugado. Os espíritos já não dizem que as mais das vezes eles não nos dirigem. Né? Então pode um médium ser fascinado, ser subjugado. Aí assim como todo um grupo pode ser também iludido. E aí nós vamos entrar na temática essencialmente de hoje, que são os falsos profetas da erraticidade. Somos nós, médiuns, os profetas de ontem, que não nos modificamos hoje e vamos para o plano espiritual da mesmíssima forma. Não é isso? E o que nós entendemos por erraticidade? Erraticidade é essa condição, né, dos espíritos não encarnados. Um estado errático, que não estão em corpos carnais, que estão entre suas encarnações, estão em outra dimensão, estão no plano espiritual, seja o nome que for. Então, os falsos profetas da erraticidade somos nós, médiuns, profetas de outrora, falsos porque não nos modificamos, fazemos aquilo que não devemos fazer, que não é a nossa missão, e partimos para o plano espiritual da mesmíssima forma. E aí, no item 10, que fala sobre isso, ele fala o seguinte: os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Eles estão em número muito maior entre os espíritos orgulhosos, que aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade. E aí, eles trazem seus sistemas absurdos, suas ideias absurdas, que o médium vigilante aceita. E aí, para melhor envolver e fascinarem esses médios, aqueles a quem desejam iludir, eles se apropriam de nomes respeitáveis, para dar mais peso, né, àquilo que eles estão falando. E aí, o médium se torna uma presa fácil, iludido, fascinado, porque não se vigia, não se conhece, não se modifica e não se moraliza, né? Então são esses mesmos espíritos, né, que estão lá do outro lado,
que espalham o fermento do antagonismo entre os grupos. Tá? Aí segue aqui o texto. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso só bastaria para desmascarar, né? Como é que um espírito superior, um espírito no bem, um benfeitor espiritual vai espalhar antagonismo, vai inflamar os grupos a se isolarem, a se olharem com desconfiança, né? Então não pode ser espírito de primeira ordem, não é isso? Mas cegos são os homens que se deixam cair nesse grosseiro embuste. E como distinguir, né, um falso profeta de um verdadeiro profeta? Desconfiai das mistificações, das mentiras, das absurdidades, daquelas informações, daquelas mensagens com tendências às superstições. Conhece-se a árvore pelos frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Quando a gente não conhece a árvore, a gente tem que esperar ela dar fruto para saber que tipo de árvore ela é. Então são as obras que devemos examinar. Se os frutos dessa obra são de natureza elevada, se possuem as virtudes da caridade, do amor, da indulgência, da bondade. Se em apoio às palavras, eles apresentam os atos. Então, se isso tudo acontece, esses realmente são enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, né? Daquilo que eles falam, que a gente gosta de ouvir, né? Que é música para os nossos ouvidos, daquela falsa gentileza, né? Desconfiai das comunicações que trazem caráter de misticismo, né? Pregam cerimônias especiais, atos extravagantes. Desconfiai sempre daqueles que pretendem ter o monopólio da verdade. Principalmente isso. Aqueles espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, dono da verdade, eles geram separação, né? Geralmente são vaidosos, medíocres, mas, atenção para nós, eles se impõem a homens fracos e a homens crédulos. Eles elogiam para fascinar e dominar. Então, se eles estão conseguindo fazer isso, é porque nós estamos abrindo campo, né? Principalmente para esses que querem ter o monopólio da verdade. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Deus não confina a verdade num círculo pequeno. Ele não deixou a verdade para apenas um médium, nem apenas um grupo, né? Ele pulverizou a verdade por toda parte para que ela fosse conhecida por toda a humanidade. Então, como uma verdade tem de ser revelada aos homens, ela é comunicada instantaneamente a vários grupos sérios, que dispõem de médios também sérios. Se um médium está apto a receber as comunicações só de um espírito, deliberadamente é um quadro obsessivo. Assim como um grupo que acha que é privilégio. Não, nós só recebemos mensagens de Bezerra de Menezes, ou então só de Joana de Ângeles, ou então só de Chico Xavier. Né? O grupo que aceita esse tipo de comportamento, né? De manifestação de um espírito usando um nome respeitável, mas só daquele espírito, tem que tomar cuidado. As comunicações todas devem ser submetidas ao crivo da razão e da lógica, né? Para que esses absurdos, para que os erros eles sejam rejeitados. Mas tem que haver uma verificação séria, severa, através do quê? Da ciência, do conhecimento adquirido e da autoridade moral dos médiuns e dos grupos. Então, não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, como disse o apóstolo João, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas.
Então ele estava nos advertindo lá já desde aquela época. E nós estamos aqui por aprender até hoje. Entender o Evangelho é trazê-lo para a nossa vida prática, né? Então nós estamos falando de falsos profetas da erraticidade. Somos nós, espíritos imortais, estagiando, ora de um lado, ora de outro. Ora no plano físico, ora no plano espiritual. Somos médiuns que estamos o tempo todo fazendo esse intercâmbio com o plano espiritual. Mesmo que a gente não se dê conta, né? Como os espíritos nos informaram. São eles, as mais das vezes, que nos dirigem. Então, nós vivemos uma vida de relações, seja ela no plano físico ou no plano espiritual. Nós estamos tratando dos espíritos que se comunicam, dando conselhos, né? E nós também não gostamos de aconselhar, de dar conselhos. Nós também não gostamos de dar nossa opinião. E muitas das vezes nós extrapolamos nosso limite, nós invadimos o direito de escolha do outro, porque nós sentimos necessidade de indicar os caminhos, né, da opinião. E às vezes a gente não deixa as pessoas vivenciarem suas próprias experiências. A gente não quer deixar sofrer, que não pode chorar, né? Essas experiências é que vão ajudar a amadurecer. E nem sempre as nossas opiniões, elas serão ouvidas ou serão aceitas. E a nossa ação não pode ser de reação. Se o outro não gostou, eu vou reagir. Se o outro não quer ouvir, eu vou reagir? Não, a nossa ação ela deve ser pautada no nosso modo de pensar e no nosso modo de agir. E não de acordo com as emoções do outro, e nem a nossa. Nós não devemos impor a nossa realidade, né? Como se só o nosso ponto de vista fosse possível. Como se nós fôssemos os donos da verdade. Ainda mais em se tratando de religião. A nossa religião é boa para nós. Talvez o outro não concorde. E aí é preciso respeitar. Né? Não ter a pretensão de sermos os donos da verdade. Ter a noção de que Deus tem os seus recursos, né, para amparar a criatura no momento certo, de acordo com a sua idade espiritual, com o seu adiantamento moral. E nós não somos salvadores da alma de ninguém. Nós somos semeadores. Nós precisamos lançar as sementes sem a pretensão, né, de sermos aplaudidos, reconhecidos, né? Nós precisamos respeitar as individualidades, respeitar as pessoas exatamente como elas são, com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos. E aí, quem sabe, respeitando, né, eles possam até nos ouvir e possam até concordar e possam até mudar de opinião. Mas a gente não pode esperar ser totalmente compreendido e nem esperar grandes considerações, né? Porque nós somos nós aqui no planeta Terra, gente. A gente ainda está nesse estágio. Muitos de nós ainda não entendem e por isso se impõem, né? Aí não ensinam, pregam, não amam, manipulam, não respeitam, criticam. A gente não faz isso o tempo todo. E muitas das vezes, justamente por não usar de sinceridade, fazer igual lá os falsos profetas, falar uma coisa e fazer outra, aí a gente veste a capa da santidade. Não pode falar que a gente se ofende, né? Se não quiserem ouvir o que a gente tem a dizer, principalmente na seara do Cristo, né? Na seara do Mestre. Se não querem nos ouvir, silencie. Não reaja. A nossa ação precisa acontecer e não a nossa reação. E a nossa ação será aguardar a providência divina. A gente não confia? Então, se a gente confia nesse ideal que nos move, que deveria ser o ideal do amor, né, gente? A gente tem que trabalhar, fazer a parte que nos cabe. E as nossas ações, elas devem realmente nascer das nossas inspirações. E não as nossas atitudes seriam uma reação ao que os outros fazem. Então, a gente precisa não se influenciar por isso. Precisamos de verdadeiros profetas. Somos os profetas do ontem, que também temos a missão de instruir os homens
e revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Não é isso que o médium faz, né? Principalmente o espírita, ele traz as informações do plano espiritual, né, para revelar o mundo corporal, não é isso? Nós podemos ser profetas sem fazer predições, né? As adivinhações, né? A gente precisa estudar para falar com conhecimento de buscar a nossa conexão com o alto. Buscar as inspirações, as intuições, porque os nossos amigos espirituais que estão trabalhando no bem, eles vão nos ajudar o tempo todo, sempre que nós quisermos trabalhar no bem também. Então, precisamos nos modificar aqui, hoje, agora, para a gente não passar para o plano espiritual fazendo a mesma coisa que os outros fazem. Ficar dando palpite, ficar querendo resolver a vida do encarnado lá do outro lado. Não é isso? Então, os profetas da atualidade, eles estão em toda parte. Isso vai para além das instituições religiosas, né, gente? Porque quem tem a missão de instruir são só os religiosos? Não, né? Então, eles estão para além das instituições religiosas, em todos os segmentos sociais, na família, na política, na comunidade, nas profissões. Sejam eles verdadeiros ou falsos. Isso vai depender de cada um. Na família, se os pais que têm a missão de instruir os filhos não derem bom exemplo, não educar, não corrigir, o que vai acontecer? Vai ser um falso profeta. Na política, se o político não cumpre com sua missão, né, que é trabalhar em prol do bem comum do povo, ele vai ser o quê? Um falso profeta. Nas comunidades, nas profissões, o profissional que não age de acordo com o objetivo da sua profissão, que não busca atender o comerciante, por exemplo, que não vende no preço justo ou adquire mercadoria de maneira ilícita, ele está sendo o quê? Um falso profeta. Né? Os líderes de grupos, sejam o que forem, de comunidades, religiosos, o que for, eles têm uma missão ali de liderar aquele grupo, de instruir, de iluminar, de mostrar aquilo que estava oculto, aquilo que eles não entenderam, aquilo que está ainda na ignorância. E se eles não fazem isso? São os falsos profetas. Em todos esses que eu falei aqui, são depositadas a confiança de que eles vão cumprir a missão. E quando eles não fazem isso, quando esses não fazem aquilo que tem a missão primeira de fazer, são falsos profetas, né? Ludibriam a confiança que foi depositada neles. Isso lembra alguma coisa? Está muito lá atrás, essa história do falso profeta? Ou será que nós estamos aqui hoje fazendo a mesma coisa de ontem? Então, nós precisamos de verdadeiros profetas que promovam o bem aonde quer que se encontrem. Que a lei de amor seja a religião e que se coloquem a serviço. Que sejam porta-vozes das mensagens do Cristo e principalmente propagadores, que falem e façam, que testemunhem o Evangelho, façam esse exercício, né, de forma verdadeira. Então, façamos de cada um de nós um verdadeiro profeta, aonde quer que nós estejamos, em qualquer lugar, em relação ao outro e principalmente em relação a nós mesmos, a nossa própria consciência, porque a partir de cada um de nós, a partir da nossa ação, da nossa mudança, não é isso? Nós podemos fazer um futuro melhor, né? Um futuro melhor e mais fraterno, a partir da nossa mudança hoje. Então, só para finalizar, eu vou ler um trecho aqui do livro, extraído do livro Levantar e Seguir, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que tem o título de Falso Profeta. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra, em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos falsos profetas mistificadores da paz. Na preguiça, somos falsos profetas charlatães do trabalho.
Na indiferença, somos falsos profetas, inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. A terra é a nossa escola, o lar é o nosso templo, o próximo é o nosso irmão. A humanidade é a nossa família. A luta é o nosso aprendizado. A natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Então, eu gostaria de tocar uma música para vocês, para a gente acender a nossa candeia, né? E é uma música chamada Estrela Matutina, da Maria Elza Tiscati. Eu não sou violonista, tá, gente? Eu gosto de música e me acompanho. Aieira, 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 aieira. Teu coração é uma estrela matutina, suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor, acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Era laraiera, iera, laraiera. Seu coração é uma estrela matutina, suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor, acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor, acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã, e faz nascer uma nova
que faz nascer uma nova vida, um novo ser espiritual. Manhã. Muita paz a todos, que Jesus abençoe.